baseado em Mateus capítulo 6. Aí começa o Senhor a ensinar a oração do Pai Nosso. Ele diz: Pai, Espírito filial, que tem que ser filho para falar Pai, né? Nosso, Espírito universal, a igreja é grande, que está nos céus, Espírito submisso, santificado, Espírito reverente, seja o teu nome, Espírito de confissão, venha o teu reino, Espírito missionário, seja feito, Espírito decidido, a tua vontade, Espírito obediente, assim na terra como no céu, que falamos na semana passada, Espírito dimensional. A igreja, ela parece que é um grupo assim, aglomerado de gente, só para cantar, bater palma, contribuir, mas a igreja está ligada ao céu. Por isso que é dimensional. O que a gente liga aqui, o Senhor liga nos céus. As nossas orações no Apocalipse diz que as nossas orações entram até o trono do Senhor, com incenso, os anjos levando a nossa oração. Então a igreja, ao mesmo tempo que está aqui, a igreja está lá. Há uma música, que eu não sei quem foi que cantou, que fala assim: eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu. A gente sabe que tem uma ligação muito grande de Deus com o céu, com a igreja. Então a igreja é dimensional. Hoje nós vamos falar: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Repita: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mais uma vez: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou, na outra versão antiga, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, que é espírito dependente, você depender do Senhor. Vamos orar. Pega a sua Bíblia aí para a gente meditar, ler alguns textos. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de meditação, de devoção. E nós te louvamos porque o Senhor tem trago para nós sabedoria, revelação do Senhor, iluminação para a gente entender a tua palavra, caminharmos nela. Que nós possamos crescer sempre na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Em nome dele, para a glória dele. Amém. Eu estava conversando essa semana com o Igor, membro da nossa igreja lá, meu filho na fé, ganhei, batizei, casei. Nós estávamos falando porque ele foi visitar umas igrejas, aí lá em Newark, durante a semana, a convite de amigos. Aí ele estava falando sobre igrejas grandes. Aí ele falou: pastor, as igrejas crescem muito, uma igreja, mas toda igreja que cresce são igrejas que têm duas doutrinas. Primeiro, prosperidade, que prega que crente vai ficar rico, que não vai ter enfermidade, que tudo. Aí essas igrejas, o povo corre lá e lota. A outra doutrina que faz a igreja crescer é emocionalismo. A pessoa fica emocionado, chora, cai, fala a língua, pula. Essas igrejas crescem. A igreja pentecostal, de um modo geral, cresce muito. Aí ele disse assim: pastor, mas uma igreja como a sua, sei que é a igreja de palavra, essa o povo não está muito interessado, não. O povo está querendo mesmo prosperidade, está querendo mesmo emocionalismo. Aí sim, o pessoal corre e lota a igreja. Mas eu falei, conversando com ele, eu falei: Igor, mas eu não mudo de jeito nenhum, porque eu já estive lá. Então, você, no meu caso, eu cresci numa igreja onde é barulho, é gritaria, é cair no chão, fazer. Eu cresci dentro dessa igreja. Então eu vi que aquilo era muito, muito supérfluo, muito raso, sabe? Não tinha profundidade. E não preguei prosperidade, ficar rico, ficar assim, nunca preguei isso, mas a gente tinha uma noção de que o Filho de Deus, sabe, ele está numa boa. E até tem textos que a gente usa, mas erroneamente, para falar sobre o justo não mendiga, o justo, sabe, Davi disse isso. Eu vou ler com vocês. Por exemplo, tem um texto que eu gosto, eu sei de cor na outra versão, vou citar aqui. Vamos começar. Êxodo capítulo 23. Esse texto diz assim, ó: e servireis, na outra versão, e servireis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mas nessa versão, aqui, Êxodo 23, 25, aí diz: se nós formos obedientes, o Senhor está dizendo, se vocês forem obedientes, então eu vou abençoar o alimento de vocês, o pão, a água, e vou tirar as doenças do meio de vocês. 23, 25 de Êxodo. Agora, queridos, o Antigo Testamento tem uma doutrina, está enraizada aqui, é doutrina do Antigo Testamento, mas de o Senhor abençoar, dar riqueza.
o Senhor da terra, o Senhor da riqueza, para quem for justo, para quem for obediente. Isso é palavra de Deus. Mas eu quero ler um texto com vocês, que eu sei que vocês sabem também, que está em Salmo. Vamos lá? Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. 37, 25. O que diz aí? O que diz? 37, 25, o que diz? Muito bem, Davi dizendo, o que ele diz? E agora? Mendigo ou não? Passa fome ou não? Eu fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Será que acontece? Será que acontece um crente fiel não ter o que comer? O que você acha? Claro. Por isso que eu estou dizendo, doutrina do Antigo Testamento não é doutrina para nós. No Antigo Testamento, se você andar certinho, Deus dá riqueza, Deus deixa. E no Novo Testamento, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu quero ler com vocês, para vocês verem como é que a doutrina do Antigo Testamento é difícil. Difícil, queridos. Agora vamos voltar. Deuteronômio. Abra lá. Deuteronômio, capítulo 28. Tem muitos textos, mas esse aqui eu quero ler. 28. Deuteronômio 28. Abra aí. São pelo menos, acho que eu vou ler aqui uns 14 versículos. Não vou pregar, só quero ler para você, ler com você. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Presta atenção. Se vocês obedecerem, vocês vão ser o povo mais rico da terra. Ah, Jesus, sua graça. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados aonde? Na cidade. Serão abençoados aonde? Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da tua terra. Meu Jesus amado, hein? Os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Vocês estão vendo isso? Riqueza, bênçãos materiais. O Senhor concederá que sejam derrotados diante dos seus inimigos. Meu Jesus. Que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos a seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem no caminho dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade. Olha aí, o Senhor concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, olha só, o depósito do seu tesouro para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda, se obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem com cuidado, cuidadosamente. Vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Vocês se desviem nem à direita nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Não desvia não, fica aí que eu vou encher você de riqueza. Oh meu Deus, cheguei a cansar. Essa é a doutrina do Antigo Testamento. Os homens de Deus no Antigo Testamento, Salomão era rico, Abraão era rico, Jó era rico, Davi era rico. Essa turma toda era milionário, milionário.
Então, a igreja quer crescer, começa a prometer o povo. Vocês vão, isso aqui, ó, lê isso aqui. Um dia um rapaz pegou, eu estou pregando aqui, um rapaz ligou para Marta, conhecido da gente, e falou isso. E ele é rico, o cara de New Jersey, rico. Aí mostrou os carros dele, carro, sabe, moderno, carro importado, e falando, isso aqui Deus prometeu, me dá para o justo é rico. Quando ele estava falando isso, aí eu falei assim, você está olhando um lado da moeda, mas você não está olhando o outro lado da moeda. O outro lado da moeda é Paulo. E agora? É a igreja do Senhor passando fome. Você sabia disso ou não? Um dia meu filho foi lá em casa e eu falei isso para ele, ele quase caiu. Eu falei assim, o que você acha daquele negócio que aconteceu na igreja primitiva, de vender a casa, vender tudo e dar o dinheiro para os apóstolos? Todo mundo comer junto, aí tal. Eu falei, acho que lá foi um negócio bom. Fui de jeito nenhum. Ele foi um erro, os apóstolos erraram. Porque todo mundo vendeu tudo, trazia para o apóstolo, aí comiam tudo. Aí ficava sem casa, ficava sem dinheiro, sem nada, deu um problema sério. A igreja de Jerusalém ficou pobre. Aí Paulo fala assim, vamos levantar uma oferta para ajudar os irmãos lá de Jerusalém, que venderam tudo e colocaram na igreja e agora estão sem nada. Aí o Neto achou engraçado isso. Aí Paulo fala assim, vocês receberam de Jerusalém a palavra de Deus, agora vocês devem devolver coisas materiais para a igreja, porque a igreja de Jerusalém está passando necessidade, passando fome. Agora nós vamos caminhar no Novo Testamento, porque a gente está orando assim, ó, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nós temos que orar, nós não precisamos pedir. Agora, você pede pão, o que o Senhor dá? Você pede pão, Ele dá arroz, dá feijão, Ele dá picanha, Ele dá, sabe, um punhado de coisas. Você pede, o Senhor dá. Mas nós temos que depender do Senhor, nós temos que falar, Senhor, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Abra agora, vamos ver um pouquinho aqui, andar um pouquinho com o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, abra. Atos 27. Uma cena, um naufrágio que aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos 27, lá no finalzinho do livro de Atos. 27. 33. Paulo está sofrendo um naufrágio. O navio de Paulo está afundando no mar. E Paulo está agora ajudando os homens. Mas olha a situação dos homens aqui do navio de Paulo. 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, porque o pessoal estava sem comer, gente. Dizendo, hoje faz quantos dias? 14 dias que vocês não comem nada. Já pensou, gente? O apóstolo Paulo, alguns irmãos estavam nesse navio, o navio afundando, 14 dias sem comer. Vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio do cabelo sequer. Tendo dito isto, tomou o pão e deu graças a Deus, diante de todos. Então o partiu e começou a comer. E todos se reuniram, se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo no mar. Só estou lendo até aqui, só para vocês verem. Já começa Paulo no navio, o navio afundando. Olha aí, que crente é esse que o navio afunda? Paulo falou, ninguém vai morrer não, mas vocês estão 14 dias sem comer. Está na hora de comer, para reanimar a força. Mas quando a gente vê isso aqui, Deus deu um livramento, porque o navio afundou e ninguém morreu mesmo. E Paulo foi para a ilha de Malta, aqui no capítulo 28, chegou lá, orou pelo o dono da ilha, o homem ficou doido com Paulo, que estava com febre, e Paulo orou e Deus abençoou. Exatamente, Deus usa Paulo, mas que ele passa necessidade, ele passa. Agora veja só, caminha comigo. 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Ih, irmão, isso aqui é brabo, hein? A lista aqui de Paulo, a lista de Paulo. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos começar do versículo 21.
Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo. São hebreus? Paulo fazendo comparação com os outros crentes e com os apóstolos. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desse jeito. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi o quê? Dos judeus, 39 açoites. Sabe por que é 39? Porque quando eles batiam numa pessoa, se batesse 40, não podia bater mais. Aí, Paulo apanhava 39. Quando chegava no 39, os caras paravam de bater, para começar a contar de novo. Aí batia 39, vamos mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 39 parava. Começar de novo. Aí ele está falando 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, olha o naufrágio, 3 vezes. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei, o quê? Ficou o quê? Sem dormir. E passei, aí. Fiquei sem dormir e passei fome. Como é que não passa? Como é que se explica o texto lá? Nunca vi um justo mendigar o pão ou passar fome. Davi, né? O Velho Testamento, né? E Davi estava falando isso. Eu nunca vi, você não viu. Mas nós que estamos no Novo Testamento, nós estamos sabendo disso. Aqui, ó, passei fome e sede. Paulo, o fera, o grande apóstolo Paulo, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Sabe o que é isso? Frio e nudez, não ter roupa. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Aí ele fala, se eu devo me orgulhar, vou me orgulhar das minhas fraquezas. Agora, queridos, aqui é só um apanhado. Novo Testamento não tem prosperidade. Deus não prometeu te dar nada. O que você tem é lucro. Quem tem casa, amém. Glória a Deus. Quem comprou um apartamento lá no Brasil, amém. Quem tem saúde, tá bom. Carro, tá bom. Porque tem muito crente que não tem uma casa, não tem um carro, não tem nem roupa para vestir direito. E tem crente passando fome, principalmente no nosso país, o Brasil. Vocês sabiam disso? Por isso a oração do Pai Nosso é aquela oração. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos pedir, Deus, Senhor, me abençoa a minha vida toda, não. Cada dia eu preciso da bênção do Senhor, cada dia. Quando a gente senta na mesa e você tem o pão para comer, agradeça a Deus. Você tem o seu cafezinho, o pão, e a comida, e a picanha, e o bacalhau. Irmão, é muita bênção, é bênção demais. A oração do Pai Nosso está nos lembrando, nós somos dependentes do Senhor. Dependentes do Senhor, porque se o Senhor tirar a bênção dele da nossa vida, pode ter pão, mas não tem apetite. Pode ter pão, pode ter picanha, pode ter bacalhau, mas doente, não come. E agora? Nós estávamos falando sobre isso aí, Vilmar. Está bem hoje? Glória a Deus, mas vai chegar uma hora que vai travar. A velhice chega, trava tudo. Vocês querem saber? O maná que caiu lá no deserto, como é que era o maná? Vocês sabem como é que era? Vocês sabem ou não? Como é que era o maná? Era pão que caía do céu mesmo? Como é que era? Era uma farinha, parecendo com neve. Caía toda manhã, aquela farinha, eles colhiam, amassavam e faziam o pão. Sabe o que Deus disse? Deus também não é mole, não. Todo dia eu vou mandar maná para vocês. Todo dia de manhã. Eles levantavam, estava lá, tudo branquinho, cheio de semente. Pegava aquilo, amassava. Só que Deus disse assim, não guarde para o outro dia. Eu estou dando para você comer nesse dia.
Se você guardar o pão para o outro dia, o que acontece? Vocês sabem o que acontecia? Apodrecia. Como é que Deus faz, né? Não guarda não que apodrece. Aí alguns tenho certeza. Vou guardar. Um fedor, que cheiro mau é esse? Ó, apodrecia. No outro dia caía de novo. A oração do Pai Nosso é mais ou menos isso. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tá bom, glória a Deus. Como é que meu pai fazia com a família de 14 filhos? Hein? E vocês acham que meu pai tinha dinheiro? Nunca teve, nunca teve. Como é que sustentava 14 filhos? Irmãos, tinha dia que não tinha nada para comer. Meu pai, o pastor da igreja, não tinha nada para dar para os filhos. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai ia lá no açougue. O pessoal já conhecia ele. Meu pai ia lá e pedia osso. Nós tínhamos cachorro em casa. Me dá uns ossos aí para eu levar para o meu cachorro. Ah, Jesus. Aí o homem enchia uma sacola de osso. O que meu pai fazia com o osso? Sopa. Colocava lá um panelão, aquela gordura. Oh, coisa boa, meu Deus. Lembra-se de água na boca. A sopa, botava o macarrão lá e a sopa com carne, o osso. O tutano do osso. Isso não é mendigar, não? Lá pedir osso para fazer sopa para os filhos? Um homem de Deus? Nós estamos aqui dizendo, nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a Bíblia diz que é sombra. Sombra da realidade. A realidade não são coisas materiais. Se você tem, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Quantos pode dizer glória a Deus? Você tem que dar glória a Deus. Deus não prometeu isso. Agora, Ele prometeu estar com você. Ele estava com Paulo. O navio afundou. Paulo, 14 dias sem comer. Agora ele dizendo que passei fome e sede. Mas o Senhor estava com Paulo. Isso é a companhia de Deus conosco. Deus promete caminhar com você, estar com você. Foi igual o caso de Moisés. Moisés é Antigo Testamento, mas Moisés é um diferenciado, é um profeta diferenciado. Deus estava chateado com o povo. Aí Deus disse assim, Êxodo capítulo 33. Moisés, eu não vou andar com esse povo mais. Vou enviar anjo. Anjo vai derrotar os inimigos na frente. Vocês vão entrar na terra prometida, mas eu não vou. O que Moisés disse para Deus? Eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Se o Senhor não for, eu não vou. Meu negócio é o Senhor. Não é entrar na terra prometida. Eu quero a tua presença, eu quero o Senhor conosco. Irmãos, é isso que nós queremos no Novo Testamento. O que você quer? Riqueza? Não é o lugar. Deus não promete. Você quer a presença de Jesus? Você quer andar com Ele até o final? Aí veio, nós acabamos de cantar aqui, as dores serão findas na volta de Jesus. Anda com Ele, que as dores vão findar. Não agora, mas quando Ele voltar, vai acabar a dor, morte, luta, problema, tudo. Aí sim, novos céus, nova terra. Aí, irmão, aí é brincadeira. O que nós estamos aprendendo aqui com a oração do Pai Nosso hoje é depender de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dependa do Senhor, dependa de Deus. Às vezes eu vejo muitos crentes assim, que esquecem de agradecer a Deus na hora da comida. Não precisa fazer oração de 1 hora não, queridos. Mas eu aprendi com meu pai, a gente sempre na hora da comida era oração de agradecimento. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo suprimento do Senhor. Muito obrigado pela saúde. Vocês veem eu orando sempre assim. Muito obrigado pela saúde que nós temos. Tem muita gente que tem comida e não tem saúde. Tem gente que tem saúde e não tem comida. Então nós agradecemos a Deus. É a comida que nós temos, comida brasileira, portuguesa. É muita fartura, principalmente aqui nesse país, é muita fartura. Amém ou não? Então dependa do Senhor. Sabe, essa oração do Pai Nosso é tão completa que está dizendo para nós, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É o orvalho que cai. E nós queremos, agora nós fazemos, é claro, nós não estamos pegando isso aqui literalmente, e também não é maná. Então a gente faz comida e guarda para a semana, guarda 2, 3 dias na geladeira, não tem problema com isso. Só que nós temos que depender do Senhor, depender de Deus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Vamos repetir juntos? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mais uma vez, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Espírito dependente.
Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo, eu dependo do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Nós estamos aqui dizendo que nós somos dependentes do Senhor, absolutamente dependentes. Nós precisamos do Senhor para termos o alimento, precisamos do Senhor para nos dar saúde, precisamos do Senhor para o trabalho, precisamos do Senhor para termos a nossa família reunida. Por isso nós queremos te agradecer, porque tudo que nós temos provém do Senhor. A ti louvor e glória. O Senhor que mandou o maná, é o Senhor que manda pão para a nossa casa. Que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contar uma história engraçada.